Tiro de Guerra de Jacareí comemora 100 anos de história. Projeto Educando pelos Caminhos da Música transforma a vida de jovens nas escolas municipais. História de superação de professor de física é tema para a palestra de neurociência. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Bom dia, hoje é dia 18 de outubro, mais uma quinta-feira, e você hoje aqui no nosso jornal vai ficar sabendo mais sobre a Feira Literária de Jacareí. Receberemos a secretária de Educação, Maria Tereza Cirino. Vamos falar também como foi a sessão ordinária de ontem, mas para começar o nosso jornal, vamos com um giro de notícias, com os destaques aqui dos jornais da cidade e da região, além das agências de notícias oficiais. Primeiro aqui o Diário de Jacareí. Secretaria Municipal de Saúde promove ações do Outubro Rosa no sábado, dia 20. Todas as unidades de saúde estarão abertas das 8 da manhã às 2 da tarde para receber mulheres para a realização de exames preventivos contra o colo de útero e mama. Público-alvo são as mulheres na faixa de 25 a 64 anos. É isso daí, então, mutirão do Outubro Rosa na Rede Municipal de Saúde. Mais uma manchete, Jornal O Vale. Contas de petistas serão julgadas. Aí, Câmara aprova o projeto que revoga decretos de rejeição de contas de Marco Aurélio Souza e Hamilton Mota. Nós vamos falar bastante sobre isso. Vai estar com a gente aqui o jornalista Márcio Martinelli, que vai comentar as decisões da sessão ordinária de ontem. Mais uma manchete, Jornal Folha de São Paulo. Empresas bancam disparo de mensagens anti-PT nas redes sociais. Serviços contratados efetuam centenas de milhões de disparos no WhatsApp e ferem a legislação eleitoral. Jornal O Estado de São Paulo, Dória tem 52% dos votos válidos e França 48% em São Paulo. Na primeira pesquisa do segundo turno, candidatos ao governo do estado estão em empate técnico, é o que aponta o Ibope. Agora, agência Senado. Senado aprova a medida que altera a negociação de dívidas rurais. Bom, o Senado aprovou, então, na terça-feira, no caso, anteontem, um projeto de lei que trata dessa renegociação de dívidas rurais. Então, segundo o Executivo, a proposta que segue a sanção presidencial pode resultar em renúncia fiscal de até 17 bilhões de reais. Aí, mais uma notícia, então. Agora, Agência Brasil, a EBC, falta de garantia de direitos reprodutivos leva à redução das famílias. Em nenhum país a população tem garantia plena desses direitos. Então, a conclusão está em um relatório sobre a situação da população mundial, divulgado pelo Fundo de População das Nações Unidas. Segundo a agência, a falta de possibilidades de escolha causa impacto expressivo na taxa de fecundidade, geralmente tornando as famílias muito maiores ou muito menores do que a maioria das pessoas desejam. Então, esse relatório revela que em nenhum país a população tem garantia plena dos seus direitos reprodutivos e geralmente ficando insatisfeito, geralmente com mais filhos ou com menos filhos. Isso aí. Bom, esses foram os destaques do Giro de Notícias. Para conversar aqui com a gente, como eu já havia dito, está o jornalista Márcio Martinelli. Bom dia, Márcio. Bom dia, Elton. Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que assistem o Bom Dia Jacareí. Ontem, então, 2 projetos. Os 2 foram aprovados. Márcio, como é que foi o resultado geral? Tivemos 2 projetos. Um foi aprovado, o outro acabou sendo adiado. O projeto mais importante é esse que a gente vem falando continuamente durante essas últimas semanas, que é o projeto que o Elton também leu em relação ao Vale Paraibano, que revoga as contas de ex-prefeitos da cidade de Jacareí. Podemos já falar sobre ele? Vamos começar então Sim. com ele, que várias vezes, né, Márcio? Tem 3 semanas que a gente tem falado desse projeto, foi adiado, enfim, votado. Na verdade, ele entrou na pauta em agosto, né? Ele entrou no dia 5 de setembro. 5 de setembro, já tem um tempinho. É importante a gente explicar o projeto. Não dá para falar simplesmente... Sem só falar o resultado, Sem falar o resultado. É uma alta complexidade, até mesmo para o próprio jurídico e para a própria parte da legislação daqui. Então é sempre bom lembrar, como eu disse, ele entrou no dia 5 de setembro, de autoria da mesa diretora, mais especificamente por parte da presidente Lucimar Ponciano, ela mesma é que bancou o projeto, digamos assim. E esse projeto visa, de uma forma bastante geral, revogar os decretos que rejeitaram contas de ex-prefeito.
Então você revoga as contas de ex-prefeitos e essas contas que haviam sido rejeitadas. É um pouco confuso, mas vamos lá. Né? Marco Aurélio de Souza, 2 contas de Marco Aurélio de Souza, 2001 e 2006, e 2 contas do ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota, 2011 e 2012, salvo engano, é isso mesmo? 2011 e 2012, isso. Por que está trazendo à tona essa situação? De acordo com a presidente Lucimar Ponciano, é claro que cada prefeito foi uma situação diferente. A situação do Marco Aurélio é a seguinte: a presidente afirma que o plenário não avaliou as contas do Marco Aurélio. Ela foi rejeitada por um mecanismo chamado decurso de prazo, que já não existe mais. Foi aprovada, na verdade, pelo decurso de prazo. Ele foi rejeitado. Foi rejeitado. Foi rejeitado. Quando você utiliza do decurso de prazo, que nada mais é do que a extinção do prazo, o fim do prazo, você obrigatoriamente tem que seguir o parecer do Tribunal de Contas, que é opinativo. Mas se você não levou as contas para os vereadores julgar, então ele deixa de ser opinativo, ele passa a ser obrigatório. No caso, as 2 contas do Marco Aurélio haviam sido rejeitadas pelo Tribunal de Contas, então utilizou-se do decurso de prazo e as contas acabaram sendo rejeitadas. De acordo com a Lucimar, eu não estava aqui nessa época, talvez o Elton lembre um pouco mais em relação à situação, os vereadores saíram do plenário, não estavam aqui no momento de julgar e acabou não sendo julgado da maneira correta. Então, essas 2 contas, o intuito da Lucimar é fazer com que finalmente o plenário, nem que for de uma situação diferente, que são outros vereadores, outra época, finalmente julgue as contas, essas 2 contas especificamente, do Marco Aurélio de Souza. A situação do Hamilton é bastante semelhante, a diferença é que o presidente era o Arildo Batista, 2015, por volta de 2015, e o Arildo Batista também utilizou-se do decurso de prazo para julgar as contas, que também foram rejeitadas. O Tribunal de Contas rejeitou as 2 contas do Hamilton Ribeiro Mota, o presidente Arildo Batista utilizou-se do decurso de prazo, fim de prazo, deu 60 dias, não pode mais levar ao plenário, então tem que seguir em frente, e esse dispositivo acabou levando as contas do Hamilton em diante, e pela mesma justificativa, a presidente Lucimar afirma que são os vereadores que têm que julgar a conta, e não ser feita por decurso de prazo. O grande problema aconteceu que a partir de 2016, esse decurso de prazo passou a ser inválido, passou a ser inconstitucional. Então não se pode mais usar disso. Agora, obrigatoriamente, todas as contas dos prefeitos têm que vir à Câmara e têm que ser julgada pelo plenário. E a presidente entende, então, que mesmo que essas contas estão lá atrás, não importa. É dever da Câmara julgar as contas destes ex-prefeitos. Então, as contas vieram no dia 5 de setembro, pela primeira vez, quando chegou. Houve um desentendimento entre os próprios vereadores, eles não sabiam muito bem como lidar com essa situação, que é uma situação excepcional. O vereador Juarez Araújo, na época, pediu o adiamento por 5 sessões, foi aceito o adiamento por 5 sessões, para eles conversarem um pouco do que de fato seria isso. Passaram-se 5 sessões, esse projeto veio novamente na semana passada, e os vereadores não haviam conversado a respeito do assunto. O próprio Arildo manifestou isso, disse, olha, pediram adiamento, parece que ia ter uma reunião, não teve reunião, e a Lucimar contrapôs ele e disse, olha, eu tenho certeza do projeto, se vocês que não têm certeza, deveria ter chamado a reunião. Então, quer dizer, 5 semanas passaram e não houve uma conversa a respeito do assunto, então adiaram mais uma vez, que foi para ontem, né, quarta-feira ontem. Chegou da mesma forma como chegou no dia 5 de setembro, ainda havia muita polêmica, ainda havia muita discussão. Os vereadores utilizaram-se de 15 minutos, se não me engano, o vereador Fernando da Ótica pediu 15 minutos, eles saíram do plenário durante a sessão ordinária, fizeram uma reunião entre eles lá na sala de reuniões, voltaram e começaram a debater um pouco do projeto, e foi realmente isso. 2 vereadores foram extremamente contra, o vereador Arildo Batista e o vereador Luiz Flávio foram extremamente contra, criticaram muito fortemente o projeto, dando a entender inclusive que era mais por questões políticas partidárias do que especificamente o que a presidente afirma, que é uma questão simplesmente de atribuição que a Câmara deve fazer. Outros 4 vereadores também tiveram muitas dúvidas e resolveram se abster, e outros 6 vereadores decidiram votar favorável ao projeto. O projeto acabou passando aí por 6 votos favoráveis, 4 abstenções e 2 votos contra. Agora resta saber o que vai acontecer, né? Porque as contas foram rejeitadas, 2 contas do Marco Aurélio e 2 contas do Hamilton foram revogadas, que haviam sido rejeitadas e agora foram revogadas. Se elas foram revogadas, tem que julgar outra vez. Se julgar outra vez, precisa passar por todo um rito.
Tem que ter defesa e tudo mais. Exatamente, e eu conversei com alguns funcionários da Câmara, ainda existe muita dúvida em relação a isso. Particularmente, eu não sei se essas 4 contas vão ser julgadas de baseada, traz as 4 contas, teria 60 dias, lembrando que 60 dias muito provavelmente é a partir da publicação do decreto, pode dar para o ano que vem. Se não ficar em 60 dias, trava a pauta, só pode votar ela, não pode fazer mais nada. Então existe uma situação bastante delicada. E se for uma conta, cada um vai demorar muito, né? Porque a lei orgânica diz que o prefeito tem que ser citado, depois ele tem 15 dias para defesa, depois tem 15 dias para passar pelas comissões aqui da Câmara, e depois tem mais outros 30 dias para trazer ao plenário e julgar. São 60 dias, né? Então, já pensou, se for 60 dias para cada conta, vai ser uma situação que nós vamos levar até 2020, provavelmente. E se for de uma vez só, vai ter que ser muito bem conversado, porque os próprios prefeitos têm o direito também de fazer a defesa dele. E existe uma questão que pode demorar ainda mais, que é se algum prefeito pedir a perícia. Eles podem pedir a perícia das contas e a Câmara, dependendo de aceitar ou não, demora-se mais ainda para fazer a reavaliação dessas contas. Então, de uma forma geral, Elton, contas de ex-prefeitos devem ser reavaliadas por esses vereadores que, apesar de não estarem na administração pública da época, deve avaliar as contas desses 2 ex-prefeitos de Jacareí. No caso das contas do Hamilton, aí ainda a gente vai... Alguns vereadores estavam, né? Porque no caso do Arildo, tem alguns vereadores que foram reeleitos 4, né? Na legislatura passada, que aí... Bom, enfim, então... A gente encerrou a votação, mas agora vai começar de verdade o processo. E a gente não sabe exatamente como vai ser de verdade, como que vai acontecer isso. Mas provavelmente nas próximas semanas nós vamos estar um pouco mais lúcido essa questão e a gente pode trazer para os cidadãos como que essas contas desses 2 ex-prefeitos podem ser julgadas aqui, e aqui a gente vai divulgar também como vai ser. Aí você volta aqui no Bom Dia para explicar direitinho para a gente. Com certeza. A gente vai fazer uma pausinha na nossa conversa, porque o Tiro de Guerra aqui de Jacareí está completando 100 anos de serviços prestados à nação e à nossa cidade através de trabalhos sociais, que envolvem desde campanhas de doação de sangue à arrecadação de roupas. E histórias para contar não faltam. Conheça um pouquinho da história dessa escola de civismo e cidadania. A união do passado e do presente escreve o futuro. E há um século, o Tiro de Guerra de Jacareí faz parte da história da cidade, deixando saudade em quem ajudou a traçar as linhas do civismo e da cidadania. É realmente uma escola que eu sempre guardo com muita saudade, né? Em 1918, no momento que o mundo se aproximava do fim da Primeira Guerra Mundial, nasce o TG em Jacareí. Um braço do Exército Brasileiro que prepara jovens para desempenhar tarefas no contexto da defesa territorial e civil, além de incentivar a atuação na sociedade. Os tiros de guerra em si, né, ele tem muito esse trabalho voltado para o social, o solidário, né? Esse jovem que entra, na verdade, ele é justamente a nossa preparação, a formação dele aqui, é justamente mostrar essas ações. De geração em geração, jovens enxergam através do próprio reflexo toda uma nação. O monitor Prudêncio tem só 19 anos e, desde criança, já sonhava em defender o país. Desde criança, meu pai sempre me incentivou. Minha mãe também, ela queria seguir carreira também. E desde criança eu sempre tive esse incentivo da vida militar. Aí eu sempre gostei. Aqui a gente aprende valores que lá fora é muito difícil você ver, como cidadania, o civismo, o patriotismo e a disciplina. O senhor Benedito, que é da turma de 1955, tem muita história para contar. Inclusive de algumas atividades que eram realizadas onde hoje é a Câmara Municipal, local conhecido como Esmaga-Sapo na década de 50. Naquele terreno, o Esmaga-Sapo, o sargento, nos exercícios de ordem unida e se arrastar pelo chão, a gente voltava de lá do tiro de guerra, era emporcalhado, né? Todo sujo. Ele lembra ainda que para os solteiros, a farda também era usada como uma arma para conseguir viver um romance. Até quando a gente namora, né? Você vai namorar, tá lá fardado, né? É uma diferença, né? Se a fisionomia não agrada muito, pelo menos o fardamento vai dar a moldura para um quadro que não é tão bom assim. Lembranças, saudade e orgulho
São sentimentos de quem ajudou a escrever a história do tiro de guerra 02051 e colaborou para levar adiante um legado centenário que levanta a bandeira de uma nação. É uma emoção muito grande poder estar fazendo parte dessa história, né? Escrevendo o nome no livro da história do nosso tiro de guerra centenário. Para mim é uma grande satisfação. Não é sempre que se faz 100 anos, né? Sim, para mim é um prazer imenso, um orgulho muito difícil de expressar, por fazer parte dessa história e ser um representante dessa história também. Vibrar, vibrar, assim é o DG, lutar, lutar, para a pátria defender. Nós somos o DG e ninguém pode duvidar. Escola de civis e disciplina sem parar. Tiro de guerra, escola centenária, Brasil. Tá aí, tiro de guerra em Jacareí. Pois é, completando 100 anos, vão ter diversas atividades até o final do mês de outubro no Parque da Cidade, vão ter campanhas realizadas lá no Tiro de Guerra e você pode acompanhar e ajudar também. Vai ter uma exposição no Parque da Cidade com objetos antigos, então muito interessante para quem gosta de conhecer a história e para quem também já serviu, como Elton Rivas, que está aqui do nosso lado. Milhares de jacarienses, né, serviram ao longo desses anos. O sargento que recebeu o título de cidadania, né, da Câmara Municipal também esse ano, Sargento Rodrigues. Que cumpre agora, né, o finalzinho da estadia dele aqui em Jacareí, até o final do ano, depois ele parte para outra missão. Isso aí. Bom, vamos ver como é que fica a previsão do tempo nesta quinta-feira, mais um dia chuvoso, uma manhã de quinta-feira triste, em que o nosso grande e glorioso Corinthians perdeu o título da Copa do Brasil. A quinta-feira amanheceu como os outros dias da semana, com muita chuva em suas primeiras horas e vai ser assim durante todo o dia, com nebulosidade predominando. O sol deve aparecer pouco e o tempo fica abafado. A umidade relativa do ar fica aí por volta de 78% e teremos 87% de possibilidades de chuva. As temperaturas devem variar entre 19 graus de mínima e 29 graus de máxima. Amanhã o tempo não deve mudar muito, a sexta-feira será abafada, mas com a previsão de chuva a qualquer hora do dia. A umidade do ar deve ficar em torno de 72%, teremos 82% de chance de chuva ao longo do dia e os termômetros variam entre 19 graus de mínima e 26 graus de máxima. Tá, então a previsão do tempo, né? Tá, abafado, segue abafado com chuva. Abafado com chuva, prepara o guarda-chuva, prepara uma camiseta e tá tudo certo. Bom, você sabe para onde vão os impostos que todos nós pagamos? Essa foi a pergunta feita para alguns moradores aqui da cidade e você acompanha a resposta agora no quadro O Povo Fala. A senhora sabe para onde que vai o imposto que é recolhido aqui em Jacareí? Infelizmente, não sei. Eu sei que vai, não sei para onde, mas não sei aonde que vai esse recolhimento. Não tenho a mínima ideia. O certo seria para ir para a educação e para a saúde. Eu gostaria até de saber, porque a gente paga, mas nunca sabe o destino, né? Então é meio confuso. Não só eu, como a maioria da população, acho que não sabe para onde que é destinado, o que é feito com o dinheiro arrecadado, né? Infelizmente, né? Não tenho nem ideia para onde que vai nossos impostos. Eu tenho vontade de saber, né? Mas para você ficar por dentro, você tem que entrar no site, como que você tem, que a prefeitura está trabalhando, onde que vai, sabe? Você tem que entrar no site. Tá aí, importante saber. A gente paga imposto também, tem que saber para onde vai e como ele retorna, que é o mais importante. Exatamente. E no YouTube aqui da nossa TV tem uma matéria produzida pela jornalista Tamires Vick que explica exatamente para onde vão os impostos. Então você pode acompanhar no nosso YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. E se você procurar ainda mais, você vai encontrar a TV Câmara Entrevista sobre esse tema também. Já fizemos sobre tributos. Informação não falta. Ô Márcio, aí tivemos então um projeto adiado, uso de tribuna livre e sessão solene. Vamos falar um pouquinho sobre isso então. Vamos falar então da sessão solene primeiro. O que é a sessão solene que acontece anualmente? O médico veterinário destaque do ano. No caso, neste ano, 2 médicos veterinários acabaram sendo homenageados. São eles André Zanarella e Janaína Leal. Né, indicado por ONGs, lembrando sempre que o decreto trata um pouco disso. As ONGs indicaram estes 2 e eles vieram aqui receber esse diploma. Esperamos no ano que vem que continue, que vem rendendo bastante essa questão do médico veterinário, principalmente porque agora tem um vereador especificamente nessa causa, então está dando um pouco mais de destaque
para isso. Tem bastante gente, famílias, familiares. Aí As próprias ONGs vieram prestigiar. Foi um evento... Foi curtinho, mas os homenageados se emocionaram bastante, então foi uma sessão bem especial ontem. Legal. E aí Também tivemos a Tribuna Livre, né, Elton? Um assunto que é recente, mas pelo visto vai render ainda bastante em relação a isso. Quem veio na Tribuna Livre foi o Everaldo de Azevedo Bastos, que é presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga do Vale Paraíba. Ele veio abordar o tema vaga de trabalho para caminhoneiros autônomos de Jacareí. Na segunda-feira, do dia 8, retrasada, já começou um pouco essa movimentação. Lembrando que a Sherry, quando ela veio para Jacareí na época, ela veio com uma espécie de acordo. Ela tem alguns impostos de isenção, no caso de IPTU e TBI, assim como as outras empresas que vêm juntamente com ela, em questão de peças, de manutenção. Em troca disso, esperava-se por parte do governo municipal na época, e também espera-se do governo de hoje, que haja uma retribuição no sentido de vagas de trabalho. O que aconteceu foi que, recentemente, no último dia 11, quinta-feira, houve o cancelamento de contrato com os cegonheiros autônomos de Jacareí, cegonheiros, os caminhoneiros que transportam os automóveis. Eles prestavam esse serviço para a Sherry, e esse pessoal é de Jacareí. Houve um cancelamento de contrato com esse pessoal e, curiosamente, houve um outro contrato com outros cegonheiros, de outro estado, inclusive, de outra cidade de outro estado. Então, os cegonheiros protestaram, porque eles investiram em caminhões, investiram em tudo mais, e agora estão sem emprego já desde segunda-feira passada, e tentaram fazer esse diálogo com a Sherry e também com outras empresas amarradas nesse sentido. E a Sherry recusou o diálogo com eles. Com isso, eles vieram pedir o apoio da Câmara, pediram o apoio dos vereadores, para que os vereadores façam uma pressão no governo e o governo tente fazer este meio de campo, mas é importante ressaltar, também é da atribuição da Câmara Municipal fazer esse meio de campo. É a atribuição dos vereadores, por lei, fazer a mediação dessa questão. Entretanto, a Sherry também cortou o diálogo com a Câmara Municipal. Então a gente está aguardando aí o que vai acontecer nos próximos dias, porque de fato é uma situação delicada, você não pode obrigar uma empresa a contratar quem a gente quer, que a gente que eu diga é o governo municipal. Mas ao mesmo tempo existia um acordo, existia uma forma de ser prestado e existe uma coerência também em dar postos de trabalho para quem é da cidade, até porque ela está utilizando o espaço da cidade com forma de isenção de impostos. Então vamos ver aí nas próximas semanas, os vereadores estão batendo forte nesse sentido e provavelmente teremos aí pelo menos um início de conversa, que é o mínimo que possa acontecer. Abertura de um canal de diálogo, então, entre a empresa, os vereadores e a categoria. Exatamente, Elton. A gente falou do projeto? Adiado? Não, a gente não comentou. Adiou um projeto, então. Isso, adiou um projeto, vamos falar um pouco mais deles nas próximas semanas. De modo geral, do vereador Paulinho dos Condutores. O Paulinho dos Condutores sempre foi um crítico em relação à questão da infraestrutura relacionada à JTU e os seus funcionários. Isso é sábio, todo mundo sabe em relação a esse discurso dele. Mas um discurso especificamente foi que ele sempre criticou a falta de banheiros nos finais dos pontos de ônibus. Então o motorista chegava no final e às vezes precisava fazer a sua necessidade fisiológica e não tinha nem sequer um banheiro lá. Então ele fez um projeto de lei tentando obrigar a prefeitura a fazer esses banheiros no final nos pontos finais dos ônibus municipais e intermunicipais. Entretanto, ele parece que há um impedimento jurídico, ele ainda precisa conversar um pouco mais disso, e adiou por 10 sessões, no caso 10 sessões vai cair para o ano que vem, provavelmente para o dia 13 de fevereiro. Então, lá no ano que vem a gente vai discutir um pouco mais esse assunto. Tá certo, então. Um projeto aprovado, um adiado, tribuna livre e sessão solene. Márcio, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, Leilane. Obrigado, Elton. Obrigado a todos que assistem o Bom Dia Jacareí. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta vamos receber a secretária de Educação aqui da cidade, a Maria Tereza Cirino, que vai conversar com a gente sobre a Feira Literária, que começa amanhã lá na Biblioteca Municipal. O Bom Dia volta já. A TV Câmara de Jacareí está com novos transmissores digitais, mais potência e maior alcance do nosso sinal. Sintonize 61.4
e acompanhe nossa programação. Faça a sua parte. Use bem a água. Mudar pequenos hábitos pode reduzir muito o consumo da água. Uma torneira aberta gasta até 2,5 litros de água por minuto. Feche a torneira enquanto escova os dentes. E use apenas 1 copo de água para enxaguar a boca e lavar a escova. É o suficiente. Na hora de fazer a barba, a torneira também pode ficar mais tempo fechada. Vem aí o 8º Fórum Mundial da Água. Saiba mais nas redes sociais do Fórum. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Numa casa, os banhos de chuveiro são um dos maiores gastos com energia elétrica e água. Você sabia que um chuveiro gasta a mesma energia que 45 TVs ligadas ao mesmo tempo? Se todos os brasileiros que usam chuveiro elétrico diminuíssem em 1 minuto seu banho diário durante 1 ano, haveria uma economia de energia equivalente a gerada em 8 dias pela usina de Itaipu. E ainda economizariam na conta de luz e de água. E com o chuveiro desligado, sobra energia e a cantoria fica muito melhor. Você não imagina o bem que se faz para toda a sociedade. Você sabe como descartar corretamente o material reciclável que sai da sua casa? Os vidros quebrados devem ser embalados em jornais ou em recipientes que evitem a lesão aos catadores, sendo devidamente identificados. Os remédios vencidos devem ser entregues nas UBSs e postos de saúde que farão o descarte corretamente. Já os remédios dentro do prazo de validade devem ser entregues na Cruz Vermelha. Todo o material descartado, papéis, plásticos, metais e vidros devem estar limpos e secos para que as 44 famílias, membros da Cooperativa de Catadores Recicla Jacareí, consigam um preço melhor sobre esse material, pois empresas recicladoras compram esses resíduos. É isso aí, colabore com a coleta de resíduos aqui da cidade. Além de ajudar as pessoas que sobrevivem do material reciclável, você ainda contribui com o meio ambiente. O Conselho Tutelar existe para proteger nossas crianças e adolescentes do abuso e da violência. Em Jacareí, você pode falar diretamente com os conselheiros pelo telefone 39 54 9920 ou pelo e-mail conselhojacareí@gmail.com. O Conselho Tutelar fica na rua Armando Salles de Oliveira, número 55, no centro da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Para denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes, Disque 100. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência.
Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Neste segundo bloco, quem está conosco é a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Cirino. Seja bem-vinda mais uma vez aqui. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite, obrigada a todos. Estamos aí para contar umas coisas bacanas aí da educação. E vamos falar sobre a feira literária, mas também sobre outros temas relacionados à educação. Mas vamos começar pela feira, então, uma expectativa grande. A gente vem falando ao longo da semana. Recebemos o Bruno, recebemos autores. Amanhã vamos falar sobre bibliotecas também, não só a biblioteca municipal, mas sobre leitura em geral. Como é que está a expectativa de vocês com a feira? Olha, nós somos suspeitos, né? Porque quem prepara, sempre prepara um grande evento para receber muitas pessoas, né? Mas assim, o programa Jacareí Cidade Leitora, ele veio ao longo do ano todo com uma série de ações no sentido de movimentar essa questão da leitura. Obviamente que com foco específico no primeiro momento com os espaços de leitura nas nossas unidades escolares, práticas diversas, de várias metodologias de trabalho com a leitura, mas o programa vem não só para as escolas e para os nossos alunos, vem para a cidade como um todo. Como Secretaria Municipal de Educação, pelo Plano Municipal de Educação, é da nossa competência olhar para a educação do município como um todo, não só as escolas que nós temos responsabilidade, né? Então, ele vem nesse sentido. E uma das atividades, quer dizer, um dos grandes eventos do Jacareí Cidade Leitora é a FLIGE, é a Feira Literária de Jacareí, que ela vem consagrar uma série de outras ações, né? A biblioteca faz 110 anos esse ano, isso é um marco para nós, para a cidade, né? E dentro dessa ideia, são 110 anos de biblioteca, 110 livros para cada uma das unidades escolares nossas. Então, os diretores já receberam esses livros de extrema qualidade, fizeram disso um grande evento dentro de tudo que já estava sendo feito ao longo do ano com relação à leitura. Então, vamos dizer assim, é uma coisa contagiante para todos. E na feira literária, uma parte desses livros, 10 mil desses livros, dos 24 mil que foram adquiridos, 10 mil, as nossas crianças, os nossos alunos de 1º ao 5º ano, cada um vai receber um chequinho livro com voucher, tudo bonitinho, voucher bonitinho, QR Code, e ele vai poder chegar. Nós temos o espaço infantil da biblioteca, mais uns espaços, foi transformado numa grande livraria com esses livros. Então as crianças vão chegar, vão apresentar o seu voucher e vão ter a oportunidade de entrar e escolher o livro que eles querem para levar. Eles vão ganhar um livro. Então, são 10 mil crianças ganhando 10 mil livros durante a feira. Então, em termos de secretaria, naquilo que nos compete, enquanto as nossas escolas e a questão da melhoria da aprendizagem, tudo isso está dentro desse guarda-chuva maravilhoso que é o Jacareí Cidade Leitora. Mas, além disso, tem uma série de programações para todos os outros alunos, crianças, famílias, pais, que também os pais estão muito envolvidos no Jacareí Cidade Leitora, vão para as escolas, leem com seus filhos, as crianças levam o livro para casa, leem juntos, trazem maquetes que fizeram junto com a família, quer dizer, tem uma série de coisas envolvendo a cidade toda. E
A parte que as crianças vão receber o livro é específico para essas crianças da secretaria. Mas todos os eventos culturais que vão acontecer durante os 3 dias de feira, são 38 horas de eventos o tempo todo que vai acontecer. Isso é para Jacareí inteiro, é para a comunidade toda, é para todas as famílias, as crianças, as pessoas que são apaixonadas pela leitura, por todos os que estão envolvidos. Nós temos muitos parceiros que estão conosco, as editoras, a Academia de Letras, os autores que vêm para falar sobre seus livros, a Fundação Cultural, que está forte também no sentido de trazer eventos culturais para a feira. E tem uma coisa bacana que vai acontecer também. Nós temos uma parceria Votorantim pela Educação que entrou dentro do guarda-chuva do Jacareí Cidade Leitora. Entrou embaixo e compôs, também potencializou tudo que a gente já estava fazendo durante o ano. E uma das frentes, uma é a parte de formação de gestores escolares, que é nas escolas. Nós já fizemos, antes de ontem, na terça-feira, a celebração das apresentações das 16 escolas, do que fizeram com as turmas focais, o que fizeram nas escolas. E a outra frente é de mobilização social pela leitura. Nós temos vários parceiros, inclusive a dona Cida, que vem aqui, é uma parceiraça nossa da biblioteca lá do Pedra Mar. E esse grupo de mobilização fez uma série de atividades ao longo do ano, já em 3 regiões. A última vai ser dia 11 de novembro, lá no Pedra Mar, junto com a biblioteca do Pedra Mar. E o evento de celebração do grupo de mobilização social vai acontecer dentro da feira, no sábado, a partir da 1h, da 1 às 5 horas da tarde, com todos os mobilizadores que estiveram juntos nessas ações todas e com as apresentações das escolas, de eventos que fizemos durante a mobilização e com a apresentação dos projetos, os 4 projetos das 4 escolas com o projeto Criativos também. E tudo isso é para a gente fechar esse trabalho grandioso que foi feito nesse sentido dentro do programa Jacareí Cidade Leitora, dentro dessa parceria específica com a Votorantim, pela Fíbria, né? E nós somos um dos 105 municípios do Brasil que está concorrendo a alguns prêmios aí, e parece que algumas coisas vão acontecer. Jacareí tá famoso a nível de Brasil com relação a essa questão. Mas não é pela fama que a gente faz isso. A gente faz isso pensando em educação pela educação, melhoria da qualidade de vida, e essa criança que passa nas nossas mãos serem pessoas conscientes, com bons argumentos, críticas e capazes de transformar o mundo sempre para uma coisa melhor, né? Tá aí, falando de educação, então a gente vai conferir agora uma história de resiliência e volta por cima. O Arnaldo Dalpino é um dos professores mais antigos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e junto de sua esposa, Arlete, realizou uma palestra sobre neurociência a convite da Secretaria de Educação aqui da cidade. E o nosso repórter Aleph Gonçalves esteve lá e nos conta agora como foi. A Secretaria de Educação de Jacareí recebeu uma palestra de coaching e neurociência ministradas pela psicopedagoga Arlete Aquino e seu marido Arnaldo Dalpino, professor de física que teve um tumor no cérebro e foi operado acordado. A cicatriz na cabeça de Arnaldo Dalpino Júnior, um dos professores mais antigos do ITA, marca o tumor na região frontal direita do cérebro, seção responsável pelo raciocínio lógico, cálculos e planejamento, justamente a parte que o físico mais usava em sua vida. Após a descoberta, Arnaldo foi operado e ajudou em sua própria cirurgia. Isso porque os médicos precisavam saber qual parte do cérebro de Arnaldo era afetada quando ele fazia os cálculos. A cirurgia foi bem sucedida e, desde então, o professor decidiu contar sua história junto à esposa, como uma forma de motivar as pessoas. Não é simplesmente uma estratégia para você superar uma doença. É algo que pode, feito da mesma forma, te levar a um sucesso em qualquer área. O evento foi marcado por surpresas de pessoas que fizeram parte dessa fase do professor, mas a história foi contada na íntegra pela esposa. Arlete Aquino cuidou de toda a função emocional da palestra e contou os diversos momentos desde quando descobriu a doença em seu marido. Além disso,
O objetivo da palestra é ajudar crianças com dificuldades auditivas através da matemática e física. Eu atendo pais e como psicopedagoga há 30 anos, essa atividade vem auxiliando os pais nos atendimentos com crianças com dificuldades. Ao longo da conferência, as pessoas presentes faziam perguntas e considerações. E ao final, teve até parabéns para o professor e um show de encerramento do cantor Marcelo Serrano, figura muito popular aqui na cidade. A secretária de Educação, que abriu a palestra, ressaltou a importância de novos projetos de inclusão que contribuem para o desenvolvimento das crianças com deficiência. Como a neurociências olha a questão da aprendizagem hoje e o que a gente pode, a partir disso, acreditar naquela criança que está ali, independente da situação em que ela esteja como necessidade especial. Surpresas, ciência, histórias, aprendizados e, sobretudo, resiliência. Pontos que marcaram a palestra e a vida de Arnaldo e Arlete, que agora seguem com o projeto de mudar vidas. Trabalhe seu autoconhecimento. É muito importante que você se conheça para você enfrentar as suas dificuldades e buscar essa resiliência. Espero poder ajudar as pessoas mostrando um pouco dessa realidade. Tá aí. A gente fala, educação é muito mais amplo do que o espaço da escola, né, secretária? O aprendizado é... Muito mais amplo, porque, assim, ao longo da vida, desde que você nasce, você é evocado pelo contexto onde você nasce a começar a se comunicar e começar a se desenvolver e, em determinado momento, se organizar em termos do que você vai ser no futuro, quer dizer... Sonhos, né? Ter sonhos, esperanças. O trabalho da escola nesse período inicial assim, fomentar possibilidades, pôr esse aluno como protagonista para que ele possa ir desenvolvendo ao longo do tempo as suas competências e ir se descobrindo nesse sentido. E poder fazer as suas escolhas. E com relação a isso, são muitos os vieses, né? Vamos dizer assim, as crianças dentro de uma regularidade, né? Embora cada um é cada um e cada um tem a sua rota neurológica, né? Eu deixo muito claro, a minha área de formação é matemática e física, eu deixo muito claro que cada um tem um jeito de pensar a matemática para resolver o problema. Não dá para fazer todo mundo igual um robozinho, não é assim que funciona. E dentro dessa ideia, trabalhar com projetos é um negócio muito bom, muito maravilhoso, no sentido de que você permite cada um colocar como está pensando e quais as hipóteses está levantando para resolver. Mas dentro desse universo tem várias coisas que se apresentam. A questão da inclusão, que é uma questão forte, importantíssima da gente ter um olhar com relação a isso, olhar para essas crianças dentro de uma normalidade e evocar delas aquilo que o desenvolvimento é dela com ela mesma, aquilo que ela pode. E aí tem uma série de pessoas já, acho que os últimos 15 anos foi muito importante nesse sentido. Hoje já existe um olhar muito diferenciado nessa questão. E daí para frente, não é só até o Fundamental 1 ou na pré-escola, é o Fundamental 2, é o ensino profissionalizante médio, é a faculdade. Então, enquanto secretaria, a gente tem que ter esse olhar como um todo. Veja, a questão do currículo agora. A BNCC saiu prontinha como decreto, como lei no final do ano passado. Nós já estávamos estudando desde o ano passado, mas tem um movimento grande por parte do governo federal, por parte do governo estadual. Nós estamos num momento que nós estamos realizando as consultas públicas, já fizemos até o dia 5, do currículo paulista. Aqui em Jacareí, nós evocamos, junto com a diretoria de ensino, o trabalho com os municípios que estão nesse entorno. Nós estamos construindo esse novo currículo a partir das competências. Ele desloca do conteúdo, da onde partia, que era conteúdo para depois olhar. Não, é a partir das competências práticas de vida que você tem que desenvolver. E em quais conteúdos você desenvolve tudo aquilo. São 10 competências, inclusive a empatia e as socioemocionais, que está bem dentro do que a Arlete falou, do autoconhecimento, que é fundamental. E aí vai, né? A gente também trouxe a Univesp para cá, que também abre a possibilidade do ensino superior. Tem várias coisas para se fazer, é um solo fértil e amplo, e a gente está aí com tentáculos em todas as áreas. Essa palestra de neurociência aconteceu durante a Semana da Inclusão, né? Foi. Inclusive, é um assunto
em pauta, né, o tempo inteiro, que a gente precisa ainda caminhar, mas vocês têm um projeto com assistentes de Libras, né, para alunos com deficiência auditiva. Isso funciona na rede municipal toda? Como é que funciona esse projeto que vocês têm relacionado a pessoas com deficiência auditiva? Então, quando nós chegamos, nós reorganizamos o setor da área de estudo com os especiais. Nós temos uma supervisora que cuida desse trabalho e temos uma outra coordenadora que cuida dessa parte da formação. As duas cuidam das formações, não só com relação a Libras, mas com relação a Braille, com relação a todas as outras deficiências. E isso nós formamos. Nós temos os professores que vão para as salas de aula com relação às salas que têm as crianças com especiais, os estagiários de pedagogia, que cada uma dessas crianças laudadas são acompanhadas por esses estagiários, e inclusive na área de Libras, as crianças que apresentam, nós damos inclusive formações, e eles vão para a sala vão acompanhar essas crianças com Libras. E toda essa orientação é através desse grupo, desse setor na secretaria, que periodicamente faz a formação continuada, tem o trabalho de supervisão e assessoria junto às escolas. É um trabalho intenso e grande. Uma coisa que é importante a gente colocar é assim, a partir do momento que a inclusão passou a ser olhada com a responsabilidade e comprometimento que tem que se ter, essas crianças começaram a sair de dentro das casas. Essas crianças começaram, de certa forma, a serem expostas pelas famílias, porque sempre existiu muita resistência, até no sentido de proteção dessas crianças pelas famílias. A partir do momento que você começa a abrir isso e da importância dessas crianças virem para a escola e a gente trabalhar com elas, e aliás quando tem uma criança, 1, 2, 3, numa sala com necessidades especiais, você evoca das outras crianças uma série de outras competências, principalmente nas relações humanas, diferenciadas, maravilhosas. Então, essa convivência, o mundo como ele é fundamental. Então, as pessoas falam, mas está aumentando muito. Está aumentando muito. Até com relação a alguns aspectos, o autismo, por exemplo, que tem estudos acadêmicos por conta de transgênicos, uma série de outras coisas químicas que vão para as alimentações das pessoas, que podem causar, existem estudos nesse sentido, mas todas as outras, na verdade, as famílias estão se sentindo um pouco mais acolhidas pela sociedade, acolhidas pela comunidade educacional, acolhidas pelo poder público, né? No sentido de, vamos sim, vamos levar. Nós temos entidades maravilhosas aqui, tanto a CEPAC, quanto a JAN, quanto a PAJAC, que dão esse suporte também. Então, não é que ela está aumentando, elas estão saindo de dentro de suas casas, estão vindo, graças a Deus. E nós estamos lá para procurar fazer o melhor trabalho possível. Né? A gente sabe que é um desafio, né? Trabalhar com a educação inclusiva. E exige também capacitação dos professores, dos profissionais. Então, a Secretaria de Educação aqui no município tem um olhar especial para capacitar esses professores. Às vezes existe a barreira do medo, né? Como é que eu vou lidar com um aluno que tem autismo ou com um aluno que não consegue enxergar? Então, isso é olhado com carinho pela Secretaria de Educação? Muito, as formações são contínuas, permanentes, não só internas com os nossos profissionais, mas trazemos pessoas de fora. O Arnaldo e a Arlete mesmo que vieram aquele dia foi nesse sentido, para mostrar que tem coisas que são possíveis. Nós trouxemos também no início do segundo semestre ela chama Antico, aquela menina que teve problema neurológico, que ela dá palestra sobre isso. Ariadne. A Ariadne veio, fez uma abertura, muita gente ali se emocionou, você via o povo enxugando lágrima, porque isso foi para os 1.400 professores. Ela fez de manhã e fez à tarde para todos, para perceber que mesmo com todas as dificuldades neurológicas que uma criança quando nasce e que às vezes a medicina ou próprios pais, se não tiver um olhar diferenciado, vai ficar pro resto da vida assim, sem andar, sem falar, sem isso e aquilo. Ela é o exemplo vivo da contraprova desse teorema de que, olha o que acontece, dependendo de como você tem olhar e como você trabalha a estimulação e faz.
Então, nesse sentido, nós temos sim um trabalho forte para cada vez mais ampliar. O ano passado, quando nós chegamos, foi um diagnóstico para ver o que se tinha, para se reorganizar. Esse ano já foi amplamente a formação em psicopedagogia de muitos desses profissionais que estão conosco nessa área. Também é uma coisa que a gente tem incentivado para o estudo, fomentado, inclusive para pontuação de classificação, para escolha e tal, para a gente ter cada vez mais profissionais especializados nesse sentido. Legal, vamos fazer uma pausa no nosso bate-papo aqui para falar sobre o Cineclube de Jacareí, que preparou para as pessoas que gostam de cinema um festival especial de curta-metragens. Se você quer saber quantos são e ter mais informações sobre a sessão desta quinta-feira, fique agora com as dicas do Rodrigo Romero. O Cineclube Jacareí, em parceria com a Fundação Cultural José Maria de Abreu, exibe nesta quinta-feira, 18 de outubro, um festival de curtas-metragens produzidos e dirigidos por cineastas amadores, alguns deles inclusive de Jacareí. Um desses curtas é Hipnoses Celulares, dirigido e ilustrado pelo cartunista AG. Serão 12 curtas exibidos nesse dia. É uma ótima oportunidade de prestigiar essas pessoas que amam a sétima arte. A sessão começa às 7 da noite na Sala Mário Lago, com a retirada dos ingressos com meia hora de antecedência. Tá aí a dica de cinema, então, do Rodrigo Romero, hoje na Sala Mário Lago. Bom, a música pode servir como instrumento para transformar vidas e sonhos. E aqui em Jacareí, alunos de algumas escolas municipais participam do projeto Educando pelos Caminhos da Música. A repórter Daniela Santos foi conhecer alguns dos participantes e nos conta mais desse projeto. Instrumentos, cantoria, trabalho em equipe. Desta forma, alunos de 9 escolas municipais de Jacareí mergulham no universo da música desde cedo. Trata-se do Educando pelos Caminhos da Música, um projeto gerido pela Secretaria de Educação da cidade. Desde seu início, cerca de 2.500 crianças estão sendo beneficiadas. As aulas são ministradas 2 vezes por semana para crianças dos 6 aos 12 anos. Os alunos já são inseridos diretamente na Orquestra Sinfônica de Jacareí e não passam por processo seletivo, como é exigido para os demais interessados da comunidade. Era um desejo do meu coração trazer esse projeto para cá, para os nossos alunos, visto que eles não têm nenhum outro tipo de atividade extracurricular, né, extra classe aqui. E aí, com a proposta, como eu tenho os filhos que
que também participam da orquestra, e fiquei sabendo e falei, não, eu quero isso aqui para minha escola também. E aí também foi um desejo dos pais. A gente já havia comentado nas nossas pesquisas para o plano político-pedagógico, os pais já se posicionaram falando que seria interessante, que gostariam que viesse para cá algumas oficinas. E aí, como teve a oportunidade da oficina de música, eu fiz um memorando, fiz a solicitação para a Secretaria Municipal de Educação e eles me atenderam. Elisângela, que é educadora musical, conta que sua história com a música iniciou com seu objetivo de ajudar a filha. No início, a intenção era colocar minha filha, que ela tinha uma dificuldade de déficit de aprendizagem, e ela tratava com uma psicopedagoga. A psicopedagoga disse, olha, a música é uma ferramenta legal para criança que tem dificuldade. E aí a gente começou. Falei, vou procurar a Orquestra de Jacareí. A música, ela é uma ferramenta assim muito grande, né? Você pode usar a musicalização como uma forma de tocar um instrumento, que é a intenção do projeto, mas ela também, dependendo de como você trabalha em aula, ela também é uma ferramenta para crianças que têm dificuldade, porque ela melhora o raciocínio e coordenação motora. O projeto foi incluído nas escolas da rede municipal de ensino em 2015 e já tem gerado frutos, viu? Somente em 2017, cerca de 8 alunos ganharam bolsas para estudar música no exterior. Como é o caso da Josepher, que também é professora e ganhou uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. A expectativa é grande, né? É difícil, um pouco ansiosa, mas é uma experiência boa que vai me ajudar bastante. Conhecer outras pessoas, estudar, ganhar experiência. As crianças aqui do bairro têm aproveitado bastante essa oportunidade. Tem bastante crianças, elas estão empenhadas, estão gostando, e para mim também está sendo muito bom, sabe, ver o desenvolvimento delas. Maria e Gabriele são alunas do projeto e mostram que a dedicação à música vai além da sala de aula. Eu treino bastante as músicas, porque flauta eu não tenho em casa. Aí eu treino bastante as músicas e quando eu chego aqui, tia, eu aprendi alguma coisa nova, assim. Aí eu falo pra ela. Eu procuro também sempre estar pesquisando assim, as coisas. Meus pais não têm um tempo muito para tocar comigo, porque eles trabalham. Mas às vezes quando eu estou sozinha em casa, eu pego uma panela, sei lá, alguma coisa e fico tocando. Às vezes a minha tia fala para eu fazer menos barulho. Mauro é maestro da Orquestra Sinfônica de Jacareí e dá apoio ao projeto. Para ele, a musicalização é elemento de transformação na vida das pessoas. Música é a arte de manifestar os seus sentimentos através do som, né? E oportunizar a vivência da música para jovens nos dias de hoje, isso não tem remuneração que pague, né? E a música, ela transforma vidas, né? Tanto em formas de poesia como em forma instrumental. Eu tenho casos hoje dentro da orquestra de alunos que entraram com alto nível de depressão e hoje estão curados através da música e não vivem sem mais a música. Aí, parabéns pelo trabalho, parabéns à secretaria também que estimula e mantém essa atividade na cidade. Com certeza. Música, dança, teatro, tem uma série de coisas. Mas a gente está fazendo por etapas. Primeiro reorganizando algumas coisas, ampliando as creches, que é do nosso... isso é plano nacional, plano municipal, a gente garantir 50% das crianças em creche, então, mas nós vamos ter as creches que vão ser inauguradas agora no início do ano. Então, é uma rede, né? Vamos construindo, vamos reformando, vamos ampliando programas, projetos, parte pedagógica, enfim, várias coisas, né? Bom, assunto não falta, né? A gente poderia ficar mais um programa inteiro aqui conversando, mas a gente queria que a senhora reforçasse, então, o convite para a Feira Literária que começa amanhã. Jacareí. Essa feira literária é uma feira nossa, do município da cidade. Ela está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Educação e Biblioteca Municipal, mas ela é da cidade toda, todas as secretarias estão envolvidas. Então, a partir de amanhã, dia 19, 20 e 21, das 9 horas da manhã às 8 horas da noite, venha para o Parque dos Eucaliptos e Biblioteca Municipal. Lá você vai encontrar uma série de atividades culturais, autores falando sobre os livros, você vai encontrar
livros expostos para mostrar, várias atividades, a mobilização social pela leitura, vão ser tem muitas coisas. As secretarias também fazendo informações de outras secretarias, vai ter bastante coisa. E venha com a família, você não vai se arrepender. Porque isso não é meu, é nosso. Então você é fundamental participar na construção da Feira Literária de Jacareí, a primeira feira FLIGE, que vai garantir que nós façamos outras cada vez melhor para todo o município de Jacareí. Muito obrigada. Tá feito aí o convite. Obrigada, secretária, pela sua participação aqui no Bom Dia Jacareí. Muito obrigada. Bom, é isso. O Bom Dia fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Acompanhe nossas fanpages no Facebook. Procure por TV Câmara Jacareí e Câmara de Jacareí. Estamos também no Instagram. Nos procure por lá também. É isso aí. Você pode acompanhar nossas reprises logo mais ao meio-dia e também às 11 da noite. Quero agradecer a audiência de todos que estão nos acompanhando pelo 61.4 UHF, sinal aberto, e também aqui pelo Facebook, o Jorge Martins do Prado. Obrigado, Jorge, Jane Carvalho, Cris Fidelis, Isaías Menezes, Cláudia Cobra, o Rod Salles, João Paulo Machado, a Taninha Alisson, o Michel Bonissoni, Michel que é jornalista também da TV Câmara, trabalhou na TV Câmara Campinas, né? Que honra, obrigado Michel pela sua audiência. A Patrícia Brison Rangel, que disse aqui que educação faz a diferença. O Paul, que fala que é DJ, está pedindo uma oportunidade para divulgar o trabalho dele. E o Fred Cunha também. Obrigado vocês pela audiência de vocês. Você pode, como eu falei, rever esse programa em nossas reprises e também acompanhar pelo canal do YouTube da Câmara, TV Câmara, youtube.com/TV Câmara, tem toda a nossa programação lá. Nos vemos amanhã. Muito obrigado pela sua audiência. Até lá.